Quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes, também a Ale Oliveira, nessa retomada do protagonismo do Cruzeiro como um gigante também no continente, o jogo de ontem foi mais uma pecinha, foi mais um degrau que o time subiu, né? Porque de fato o Cruzeiro jogou a partida ontem contra o Boca, ainda que fosse um jogo de fase de grupos, já como se fosse uma decisão, já como se fosse um duelo eliminatório. E um jogo dessa grandeza e importância, ele tem várias nuances. Dificilmente uma equipe vai conseguir ir até a La Bombonera lotada daquela forma contra esse Boca que tem suas deficiências, mas é muito aguerrido, competitivo, organizado. Dificilmente um time vai conseguir ir até lá e dominar o jogo 100%, não sofrer, não ser agredido, né? Mas passar por esse sofrimento, ter resiliência na partida e entendendo ao jogo, né? E entendendo o jogo com o passar do tempo e encontrando alternativas, faz o Cruzeiro, faz o time ser grande ali dentro daquele duelo. E foi exatamente o que o Cruzeiro conseguiu, né? Sofreu, teve problemas, saiu atrás, buscou a reação, foi mais organizado no segundo tempo. Concordo com o que o Arthur Jorge falava, de que se não tivesse perdido o Gerson, talvez o Cruzeiro tivesse vencido a partida. Teve a oportunidade para isso, inclusive, né? Já com um atleta a menos, mas o Vídea-Real desperdiçou aquela chance claríssima, mas foi um Cruzeiro que melhorou muito no segundo tempo. Melhorou saindo melhor com a bola, passando da pressão ali da primeira linha de marcadores do Boca Juniors, controlando mais o jogo no meio-campo, com maior participação do Gerson, do próprio Romero, né? Os laterais aparecendo com protagonismo de maneira decisiva, né? O passe do Kaique pro outro lado do campo, buscando o Fagner, uma jogada de clareza, de muita inteligência do lateral do Cruzeiro. E acho que com relação à arbitragem, existia um temor, né, coletivo, e acho até dos dois lados, porque o Boca também já vinha reclamando, o Cruzeiro sabia que teria que ter lá seus cuidados. O Cruzeiro começa o jogo mal, vê o Boca dominar ali as reclamações, as ações em cima da arbitragem, mas acho que de modo geral a arbitragem agiu muito bem no jogo. Pelo menos eu concordei com todas as decisões, tanto aquela que foi contrária ao Cruzeiro, a expulsão do Gerson, como aquelas que foram favoráveis ao Cruzeiro, como a não anulação do gol do Cruzeiro, né? O lance que a bola teria batido ali no braço do Kaique, e depois a anulação do gol do Boca. Então acho que foi um jogo que teve um placar justo. As duas equipes tiveram oportunidades para vencer, mas as duas equipes também lutaram muito para não perder, né? E um jogo de Libertadores, isso faz parte. Vamos colocar na tela, já tem classificação do grupo do Cruzeiro pra gente explicar essa situação. O Cruzeiro numa fase de Libertadores muito, muito importante. Cruzeiro é líder do grupo com 8 pontos. Cruzeiro em primeiro lugar. O Boca Juniors em segundo com 7. A Universidade Católica também com 7. E o Barcelona de Guayaquil. O Barcelona tá vivo ainda, hein? 3 pontos, é o quarto colocado. O grupo D desta Copa Libertadores está na tela para você. O Cruzeiro agora vai decidir em casa. Cruzeiro decide a sua situação, a sua classificação em casa nesse grupo D da Libertadores. E lembrando, né, que temos ainda o jogo entre Universidade Católica, o jogo contra o Barcelona de Guayaquil amanhã, 9:30 da noite. A depender do que acontecer nesse jogo, tá na tela. Cruzeiro vai para a última partida, dependendo só de si, para ser até o primeiro colocado do grupo, se a Católica não vence o Barcelona de Guayaquil. Cruzeiro decide em casa contra o Barcelona. Então, meus amigos, tudo em aberto, mas o Cruzeiro só depende de si. Um Cruzeiro brigando, guerreando, como tem que ser na Libertadores, como tem que ser contra um adversário tão tradicional, né, como é o Boca Juniors, e num jogo absolutamente decisivo, né, pra mim. Claro que vai ter que jogar e vai ter que jogar bem contra o Barcelona na última rodada, mas o Cruzeiro garantiu a sua passagem para as oitavas de final ontem, e de forma merecida, né, depois de um começo ruim, é verdade. Acho que a escalação do Bruno Rodrigues, e aí não é nada contra ele, é que realmente ele não está preparado para esse jogo nesse momento. É um bom jogador, mas ele vinha de poucos minutos na temporada, ficou muito tempo inativo, e aí não foi uma escolha adequada. Acho até que o Arthur Jorge demora para tirá-lo do campo, né? Depois foi tirar com 15 do segundo tempo, mas de qualquer maneira o Cruzeiro teve um bom comportamento. Teve o Otávio,
que para mim poderia ter tomado uma decisão diferente no lance do gol, mas que arrebentou com o jogo. Melhor em campo, né, Ale? Melhor em campo, várias defesas importantes, foram 6 de dentro da área, né? Alguns milagres que ele fez, porque a pressão era natural, o Boca precisava muito da vitória, e também um destaque pro Juizão. O Juizão que tomou as decisões sem se levar pela pressão que existia ali, toda aquela atmosfera de La Bombonera, que a gente sabe muito bem, e ele foi lá e tomou as decisões dele. Eu até estranhei, eu nem sabia que podia tomar alguma decisão contra o Boca no estádio deles na Libertadores, né? Só falta agora alguém me dizer que a torcida do Boca teve um bom comportamento, aí realmente, mas de qualquer maneira o Cruzeiro está muito de parabéns, veio de 2 jogos difíceis, de muito desgaste também físico, mas principalmente emocional, e conseguiu passar bem por essas 2 batalhas contra o Palmeiras e principalmente ontem contra o Boca. Eu vou te falar que isso mostra também força do Cruzeiro nos bastidores, né? O Boca chorou aqui no jogo em Belo Horizonte, tá chorando lá agora de novo. Juizão foi peitudo, viu, Ale? Foi. Tem o lance do gol também, né? Em que o Kaique faz a finta, né? Aliás, o Kaique jogou bem, o Fagner também. O Gerson tava vindo muito bem mais uma vez. Enfim, mas tem o lance do Kaique que eles também reclamaram, o juiz foi lá ver no VAR que a bola teria batido na mão do lateral esquerdo do Cruzeiro, né? Então, são lances de interpretação, né? Eu acho que se ele principalmente nos 2 lances finais, né? Na anulação do gol e no lance do pênalti, se ele dá a favor do Boca, eu acho que ele tem os seus motivos, como também ele entendeu que não, eu também acho que ele tem os seus motivos. Eu, evidentemente, vou junto com o Juizão, porque eu não sou maluco de contrariar o juiz, mas são decisões que lá dentro, na Argentina, é muito difícil do cara bancar. E ele bancou. Eu acho que ele fez uma arbitragem. Eu quero esse venezuelano aí pra todo jogo do Brasil contra a Argentina aí na Libertadores, viu, Tiagão? Virou mesmo o grupo da morte. Cruzeiro 8, Boca e Católica 7 e o Barcelona 3. Com esse jogo ainda pendente de Universidade Católica e Barcelona e ainda com a última rodada pela frente, tá tudo em aberto. Quais são as projeções que interessam ao Cruzeiro? Primeiro, para se classificar como o melhor do grupo. E depois, se eventualmente não sair como o torcedor espera, poder também classificar em segundo, hein, Simões? Boa tarde. Boa tarde, Thiago, Ale, Nath, que acompanha a gente. Ô, Thiago, é impressionante. Esse jogo de amanhã, entre Católica e Barcelona, decide se o Cruzeiro vai precisar vencer o Barcelona para se classificar ou empatar. O Cruzeiro pode se classificar com um empate. Para isso, basta que a Católica não vença o Barcelona. Se a Católica empatar com o Barcelona ou perder para o Barcelona, um empate, quinta que vem no Mineirão, coloca o Cruzeiro nas 8ª de final. E o Cruzeiro pode ser o primeiro colocado do grupo até com um empate, mas aí depende de uma situação específica. E qual é essa situação? O Barcelona vence a Católica, se o pessoal puder até voltar a classificação aí para o pessoal de casa poder ver e entender. O Barcelona vence a Católica, tá? E vai a 6 pontos. A Católica permanece com 7, o Boca com 7 e o Cruzeiro com 8. Se o Cruzeiro empata com o Barcelona e Boca e Católica empatam em La Bombonera, o Cruzeiro será o primeiro colocado da chave com um empate, mas para isso a Católica precisa perder amanhã. Se a Católica empatar amanhã, o Cruzeiro empatando, ele também será o primeiro colocado. E se a Católica empatar amanhã, Thiago, o Barcelona está eliminado de tudo. O Barcelona não tem chance nem de ser o terceiro colocado e ir para playoff da Sul-Americana, contra o time da Sul-Americana, tá? Agora vamos colocar o cenário da Católica vencendo. A Católica venceu, o Cruzeiro ganhou, ele se classifica, tá? Para ele ser o primeiro colocado do grupo D, ele precisa que o Boca vença a Católica. E o Boca vai jogar contra a Católica no cenário dela vencendo por uma vitória para poder se classificar. Então quer dizer, se a Católica vencer, o Cruzeiro só será o primeiro colocado do grupo D se o Boca Juniors ganhar da Universidade Católica e na Bombonera na última rodada e o Cruzeiro ganhar do Barcelona de Guayaquil, que, repito, já estará completamente sem nada para buscar na Libertadores no Mineirão na quinta-feira. A novidade, a gente estava falando muito de Sinisterra, de Kenji, e o Arthur bota Bruno Rodrigues. O que você achou dessa escolha e como que foi ali o primeiro tempo do Cruzeiro?
E além disso, a gente debatia a possibilidade de um Gerson caindo pela direita e de repente um Lucas Silva, até o Christian por dentro ali junto com o Romero, mas acabou que veio o Bruno Rodrigues. Eu tinha receio do aspecto físico do Bruno Rodrigues quando vi a escalação e tinha curiosidade para entender de qual lado ele iria, né? Porque existe essa possibilidade do Christian jogar na direita e o Bruno na esquerda, onde inclusive ele historicamente rende melhor. O Bruno vai pela direita mesmo e muito rapidamente prova que não tinha condições de fazer esse jogo defensivamente, principalmente, né? O lado esquerdo do Boca é o lado mais forte e muito rapidamente o Boca toma as rédeas do primeiro tempo. Era natural que tivesse mais ímpeto ofensivo, porque afinal de contas precisava de mais de vencer, era o resultado principal para o Boca até anular a questão do confronto direto ali que o Cruzeiro vence aqui no Mineirão e se utiliza daquilo que é a sua principal ferramenta, né? O Blanco pelo lado esquerdo, Bruno Rodrigues teve muita dificuldade de lidar com ele. Entendo, talvez, pela escassez de opções no momento no elenco do Cruzeiro, e aí alguns atletas como o Wanderson, por exemplo, que não estão bem, e aí deixam de ser uma opção viável nesse momento, mas é fato que Bruno Rodrigues não fez uma grande partida, sofreu bastante defensivamente e não conseguiu ajudar o Fagner da maneira que deveria ali, um ponta-direita, um meia-direita, para essa partida. O gol do Boca sai aos 15 minutos do primeiro tempo, né? Mas é até engraçado porque eu acho que na primeira metade, assim, até os 7, 8 minutos, o Cruzeiro vinha conseguindo fazer uma boa partida, vinha conseguindo sair jogando, e aí muito destaque pro Gerson, que mais uma vez, né, vinha fazendo um bom jogo, facilitando as ações pro time do Cruzeiro, e o time do Cruzeiro sempre o buscando. Tivemos algumas boas chegadas, onde talvez faltou um pouco mais de capricho na decisão final. O Cruzeiro teve ali algumas oportunidades interessantes, mas dos 7, 8 minutos para lá, até o momento do gol, só deu Boca, e a verdade é que a gente já poderia ter sofrido esse gol muito antes, o Otávio fazendo intervenções, assim, impressionantes. É um goleiro que o Cruzeiro tem que tratar com muito carinho. Ele obviamente precisa evoluir, acho que no lance do gol talvez ele poderia estar um pouco melhor posicionado, mas nada que tire o brilhantismo da sua partida, né? E foi um primeiro tempo muito, muito difícil, Caramujo. Você me perguntou só do primeiro, então eu vou parar por aqui, deixar o Caio Fábio falar do segundo, mas acabou sendo um primeiro tempo muito difícil, em que o Cruzeiro em alguns momentos me passou a sensação de sentir um pouco o jogo, de sentir um pouco o ímpeto ali do Boca. Por exemplo, achei o Jonathan Jesus em alguns momentos afobado em algumas decisões, o Cruzeiro com dificuldade de sair dessa pressão que o Boca exercia ali na nossa saída de bola. Em compensação, outros jogadores como o Gerson acho que fizeram um bom primeiro tempo, mas ainda assim um primeiro tempo insuficiente em termos de oportunidades de gols para que o Cruzeiro pudesse sair com o placar empatado dali, né? Acho que ficou até de bom tamanho pelo que foi a produção ofensiva das duas equipes ter saído só com 1-0. Acho que a gente ficou no lucro nos primeiros 45 minutos. No intervalo, porque o primeiro tempo do Cruzeiro me deixou muito invocado. Eu tô muito exigente, Caio Fábio? Não, o primeiro tempo foi catastrófico do Cruzeiro. Para mim, do início ao fim, teve uma ou outra boa oportunidade, a principal com o Caio Jorge aos 30, né, que foi o primeiro chute ao gol do Cruzeiro, mas foi um time que não teve aquela coragem para jogar, que em nenhum momento se impôs. O Cruzeiro, logo nos primeiros segundos, já passou uma sensação pro próprio Boca de que tava com medo. Porque vem aquela rebatida esquisitaça do Jonathan Jesus pro Merentiel, e aí o Otávio já tem que fazer uma grande defesa. E o Boca percebeu isso, né? Percebeu e foi tendo volume de jogo. A zaga do Cruzeiro, especialmente os dois zagueiros, mas aí falando um pouco mais de Jonathan Jesus, oferecendo rebatidas inexplicáveis pro Boca ter chances de finalizar. A entrada da área mal protegida, os lados do campo não funcionando, Gerson e Matheus Pereira também não se encontrando, e o Boca foi tomando conta da partida, né? Tanto que vem o gol aos 15, mas antes disso, com pouco tempo de jogo, o Boca já merecia ter aberto o placar. Isso só não aconteceu por conta do Otávio, que fez pelo menos 4 grandes defesas.
Foi um erro o Arthur Jorge ter iniciado com o Bruno Rodrigues, especialmente pelo lado direito. O Bruno vinha tendo menos minutos nos últimos jogos do que Sinisterra e Kenji. Sinisterra e Kenji, inclusive depois daquele edema na coxa que o Bruno Rodrigues teve, eles chegaram a ter titularidade, né? O Sinisterra foi titular contra o Bahia, o Kenji foi titular contra o Goiás, e aí se imaginava que pelo menos um deles viesse a começar, porque a tendência era de quem tivesse mais ritmo para esse tipo de jogo iniciar, e não foi o que aconteceu. O Arthur Jorge errou, e errou também no sentido de não ter invertido Bruno Rodrigues e Christian ao longo do primeiro tempo. Paredes, que é uma aberração, se tinha ficado muito abaixo no Mineirão, fez um jogaço, porque teve muito espaço para pensar, para encaixar passes. Lautaro Blanco e Aranda se entendendo de uma maneira muito simples, e a gente falava tanto aqui desse lado esquerdo, o Cruzeiro não conseguiu proteger bem, Merentiel tendo muito espaço para finalizar, era um Boca que conseguia amarrar o Cruzeiro de tudo quanto é jeito, e no fim das contas, 1-0 na primeira etapa ficou bem barato, né? Ao todo foram 13 finalizações do Boca contra 2 do Cruzeiro, sendo que dessas 13, praticamente a metade foi direcionado ao gol, né? O Boca deu 6 chutes ao gol. Então, eu terminei o primeiro tempo nervoso, invocado com o Cruzeiro, porque esperava uma outra postura, até mesmo pelo que o Cruzeiro mostrou contra o Palmeiras, né? Porque contra o Palmeiras, por mais que teve ali um ou outro erro no início da partida, e aí mais pelo aspecto do gramado, o Cruzeiro teve postura, teve comportamento. Foi uma boa amostra do que poderia ser na Bombonera, e o Cruzeiro jogou isso por terra no primeiro tempo. Mas ao mesmo tempo que eu fiquei nervoso, eu também fiquei aliviado, porque a minha sensação é de que o Cruzeiro merecia ter sofrido um placar muito maior na primeira etapa. Fala pessoal, finalizando aqui mais um vídeo do canal, muito obrigado pela sua companhia, espero que vocês tenham curtido aí as notícias do Cruzeiro. Deixa aí sua opinião em relação a tudo que foi falado no vídeo, tá? Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo aí, você se inscreva no canal, aí deixa seu like e ativa o sininho para tu não perder nada, tá bom? Esse canal aqui traz notícia todo dia do Cruzeiro, de domingo a domingo, então fique à vontade aí, tá? Para estar deixando seu like, se inscrevendo, tá? Sua opinião é muito importante pra gente. A participação de vocês é importante aqui pro canal, tá bom? Fique muito à vontade. Ficaremos atentos às próprias notícias aí. Qualquer coisinha a gente volta aqui e coloca pra vocês aqui no canal, tá bom? Muito obrigado pela companhia mesmo. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal.